E aqui eu vou fazer isso. Pronto, finalmente eu consegui fazer um planejamento semanal perfeito. E agora é só executar tudinho conforme o plano, não tem erro. Mas por que é tão difícil seguir o planejamento semanal? Calma, não tem nada de errado com você e a resposta não está em ter mais disciplina para conseguir seguir o plano certinho. Não é por aí. Quando as minhas clientes estão com essa dificuldade ou quando eu mesma reflito sobre os meus empacamentos passados, 99% das vezes a gente cai em três motivos, três razões que nos impedem de seguir o nosso planejamento. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essas três razões e o que fazer para resolver. Oi, eu sou a Nani e se você quer sair da autossabotagem e criar a sua vida e seu trabalho com intenção, você está no lugar certo. E por que é um problema quando você planeja a sua semana ou alguma coisa ali para o seu dia e você não cumpre o seu plano? Ou pelo menos boa parte dele, né? Porque também já te digo já de antemão que o meu objetivo nunca é seguir 100%. Se eu tô ali, se eu tiro uma nota 8, a gente já teve um vídeo aqui sobre perfeccionismo que a gente falou disso, né? Nota 8 já tá bom. Mas por que é um problema quando você não tá conseguindo tirar nota 8, nem 7, quando vê assim, tá mais pro 0, 1, 2, 3? Porque planejar a sua vida, o que inclui o planejamento semanal, é uma habilidade fundamental se você quer criar uma rotina produtiva, criativa e alinhada com você mesma. Mas ficar nesse ciclo de planeja, para, segue um pouco, para. Isso pode afetar demais o seu senso de autoeficácia, que por sua vez afeta a sua autoestima e autoconfiança. E isso pode nos levar a desacreditar em nós mesmos e na nossa capacidade de criar nossa vida com intenção. Voltar para um modo mais reativo, menos consciente e muitas vezes desalinhado com o que você realmente quer. Tá, entendi, Nani. Então vamos se organizar, vamos planejar a semana, conseguir seguir o plano sem piração, mas seguir esse plano aí para criar esse senso de autoconfiança que vai permitir que a gente crie nossa vida com intenção, né? Tá bom, vamos lá. Observando os causos, tanto os das minhas clientes como os meus pessoais, eu consegui dividir em três razões ou três tipos de erros. Planeja demais, planeja de menos ou planeja em pedra. Vou explicar cada um deles. Planejar demais é quando você planeja sua semana levando só em consideração a sua melhor versão. E aí você planeja muito mais coisas para sua semana do que realmente é realista. E aí você fica mega sobrecarregada, exausta, o que até assim, se ficar nessa ao longo de algumas semanas até pode te levar realmente para um burnout, e aí você parar de seguir o plano, ou você logo de cara é tanta coisa na semana que realmente é realista, nem se sobrecarregando da conta, e aí você se frustra porque não dá conta do plano. Então vamos pro motivo 2. Depois você me conta com qual você se identifica mais, tá? Então esse foi o planejar demais, agora a gente vai falar sobre planejar de menos, o extremo oposto. Então você até planeja a sua semana, você para pensar ali nas suas ações, porque a gente não tá nem falando nesse vídeo sobre quando você não faz planejamento, né, e não sabe fazer. Então, se for do interesse de vocês que eu volte a trazer mais sobre esse assunto aqui de planejamento semanal, me conta aqui nos comentários. Mas, né, você até faz planejamento tal, mas você planeja de menos, você não planeja tanto assim. Você deixa a sua rotina, a sua semana bem solta, bem flexível. Isso pode acontecer especialmente nos casos que você tem muita flexibilidade, o que é até irônico, né? Às vezes a gente acha que quando a gente tem mais tempo, a gente dá conta das coisas, mas nem sempre é verdade. Então talvez você saiba que você quer fazer aquilo na quarta-feira, mas quando chega quarta-feira, você sabe que você pode fazer ali às 9 da manhã, como você planejou, mas você pode fazer também às 10, às 11, meio-dia, e você vai postergando isso, deixando um pouquinho depois, e quando vê, acabou o dia e você não fez, ou você tem que sair correndo no final do dia para conseguir dar conta daquilo, ou realmente não faz, deixa para amanhã. Ou seja, você cai na famosa procrastinação. E o terceiro motivo, ou o terceiro errinho, né, para explicar aqui qual que é, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que fazer em cada um dos casos, tá? Mas o terceiro motivo é quando você planeja em pedra, como eu gosto de chamar. Ou seja, talvez você até tenha considerado uma quantidade realista para sua semana, para o seu dia ali, nem muita coisa e nem deixou solto demais, você até, né, não escreveu tudo assim, nenhum quebra-cabeça, não precisa fazer um quebra-cabeça com a sua agenda, mas você planejou de uma forma realista e certa, vai com muitas aspas, mas você planeja de forma muito rígida. Isso também é bem típico de perfeccionista, a gente cai naquela mentalidade do tudo ou nada.
tá bom, eu até consegui planejar, mas ou eu sigo certinho tudo que eu coloquei, do jeito que eu coloquei, ou eu já começo a falhar aqui, falhar ali, começa a me irritar, e aí eu jogo tudo pela janela. E aí, você se identificou com algum desses casos? Talvez você perceba uma tendência para um dos três, mas é normal que a gente transite aí entre todos eles, fazer o quê, né? Mas me conta aqui nos comentários, dá uma olhadinha que as outras pessoas também escreverem pra gente saber aí onde que a gente cai mais, né? Aqui como é que tá, para que lado que a gente tá pendendo aqui na comunidade, planeja demais, planeja de menos ou planeja em pedra. E agora vamos ver o que fazer em cada um desses casos. Bom, se você percebeu que você cai, tem uma tendência pro errinho, planeja demais, então a gente tem que começar a se acostumar a planejar de forma mais realista. E eu sei que é um saco ouvir isso, né? Porque você fala, mas eu tenho um milhão de coisas para fazer. Dá até raiva quando começam a falar que tem que fazer menos, que tem que priorizar. Fala assim, meu, tem muita coisa, é difícil. É difícil mesmo, eu sei. Respira, tamo junta. Mas é importante, porque senão você vai ficar nessa frustração. E lembra, afeta a autoestima, afeta a autoeficácia. Vamos lá. Vamos se lembrar que, por mais que a gente queira conquistar coisas, a gente ir num ritmo mais realista, né, e mais saudável mesmo pra gente, é mais sustentável também. Senão a gente às vezes até pode, como eu falei, pifar, ficar doente, cair num burnout e aí vai tudo por água abaixo, né? Então vamos planejar de forma mais realista. E aqui talvez você precisa realmente parar para pensar nas prioridades. Para pensar em prioridade, eu até tenho um vídeo que eu falo mais sobre isso aqui, mas você pode levar em consideração um pensamento de o que é para essa semana e o que pode ficar para a próxima se precisar. E claro, as suas prioridades pessoais em relação aos projetos, objetivos que você tem para esse ano e vai alinhando sua rotina em relação a isso. Então a gente tem que levar em consideração as nossas responsabilidades, as coisas que a gente tem que fazer porque tem que fazer, mas também as nossas prioridades pessoais. E aí eu percebo que nesse caso de planeja demais, ajuda bastante realmente planejar no calendário, né? Porque às vezes a gente coloca algumas coisas no calendário, compromissos mesmo, e deixa as tarefas, tipo, soltas numa lista de tarefas. O que pode também funcionar para muita gente, mas nesses casos você pode ter a tendência de colocar muita coisa na lista de tarefas. E quando você coloca, planeja no seu calendário, fica mais realista ali o tempo que as coisas levam. No começo talvez tenha que estimar, talvez também caia no errinho de não saber estimar, mas justamente o planejamento semanal também vai te ensinar quanto tempo você leva para fazer as coisas. E não esqueça de planejar também tempos de descanso, de lazer, senão você vai ficar a brincar de quebra-cabeça ali, só colocando uma tarefa atrás da outra, e isso também não é realista, não é sustentável. Agora, se você cai no errinho 2, planeja de menos, então talvez você coloque na agenda pouca coisa, ou você tenha uma lista de tarefas, mas você fala, tá, eu tenho uma coisa mais importante no meu dia, mas eu posso fazer em qualquer horário. Nesse caso, para você não cair em procrastinação, pode ser muito útil decidir antes o que você vai fazer, quando você vai fazer. Tudo bem se você manter uma flexibilidade, mas ficar de olho mesmo e quando chegar aquele horário que você se propôs, treinar, fazer aquilo que você se propôs naquele horário. Porque às vezes, nesse caso, eu percebo que às vezes acontece assim, de vir aquela vozinha, não tô afim disso agora. Eu só vou olhar aquilo ali antes, depois eu faço isso. E aí a gente pode cair na procrastinação. Então é um treino mesmo de olhar aquilo e começar a fazer, sem deixar a cabeça pensar muito, e ter outras ideias, e começar a falar pra você, não, faz daqui a pouco, tal. Então, tenta treinar, é uma habilidade, é um treino mesmo, de olhar ali na agenda, o horário que você marcou aquilo e faz. Isso vai reduzir o desgaste mental, a fadiga decisória e também a procrastinação. Então, você não vai ficar toda hora tendo que fazer as decisões. Faça agora, faça depois. Então, isso vai te ajudar. E a gente já vai falar sobre a razão 3 e o que fazer, mas antes, você sabia que você pode fazer um diagnóstico de organização e criação de vida comigo? Sim, é o Diagnóstico Bússola, um serviço que acabou de sair do forninho para você, num preço bem acessível, onde a gente vai avaliar a sua gestão pessoal atual, o que está te empacando e em qual área de organização e produtividade você pode focar agora para criar uma rotina mais produtiva e alinhada com você. Então, clica no link aqui embaixo que eu vou adorar fazer esse encontro com você. E agora vamos para o motivo 3, planeja em pedra. O que a gente faz nesse caso? Aprender a planejar de forma flexível. Comece a normalizar a ideia de que o planejamento semanal, mensal, que seja diário, é
uma orientação, mas é esperado, não é que é assim, acontece, é esperado que não vá sair exatamente igual. É esperado que você precise fazer ajustes durante a semana. Para esse caso, eu gosto de lembrar da analogia do GPS. Então vamos pensar que você está em casa, você quer ir para o shopping. Aí você coloca lá o endereço do shopping, né? Entra no carro e vai. A rota está traçada ali, o GPS pensou na melhor forma, certinho e tal. Então está planejado. O seu planejamento para ir do ponto A ao ponto B está pronto. Você vai. Porém, no meio do caminho, acontece que tem uma obra no meio do caminho, você não consegue ir na rua que ele estava te mostrando, você vai ter que virar à esquerda. Fiz esquerda mesmo. Às vezes eu falo assim, virar à esquerda e fiz com a mão direita, mas acho que eu fiz certo agora. Ou você até poderia continuar reto, mas você se distraiu e virou, ou era para virar e não virou, enfim. Aí quando você vê, errou o caminho, ou teve que mudar o caminho ali porque tinha alguma coisa. O que acontece? O que o GPS faz? Ele grita com você e fala, pelo amor de Deus, joga esse GPS para a janela e volta para casa porque você não consegue ir até o shopping. Ou ela fala assim, calculando nova rota, e aí você consegue simplesmente pegar a próxima rua que te faz voltar para o planejamento e tá tudo certo. Mesmo que talvez a rota demore um pouquinho mais ou tenha um caminho mais complicado, mas você consegue ir, você vai chegar no shopping. Então lembra essa analogia do GPS, se você tiver essa tendência do tudo ou nada, ou segue certinho ou joga para a janela, você não precisa voltar para casa, calcule nova rota e continue indo para o destino que você deseja, se ele ainda faz sentido para você. E justamente aqui, esse faz sentido para você, eu até aproveito para deixar um adendo, porque é fundamental a gente começar também a aprender a distinguir o que realmente não faz mais sentido fazer, ou o que realmente precisa de ajuste, ou é a gente que tá assim, simplesmente sabotando, deixando de fazer aquela coisa, porque naquele momento é desconfortável. Então também é um treino perceber essa distinção, né? O que é uma autossabotagem e o que é realmente um ajuste consciente do seu plano. E tomar essas decisões prévias reduz desgaste mental, reduz a fadiga decisória, que se você quiser entender mais sobre, te convido a assistir esse vídeo aqui. A gente fica por aqui, um big abraço e tchau!